Hoje vamos explorar a Guerra Saliana, um conflito moldado pelas rotas de sal na Europa. Mas por que isso é importante? O sal, essencial para a preservação de alimentos, era um bem precioso e suas rotas criavam laços e rivalidades entre impérios. Aliar-se ou trair por causa do sal não era apenas questão de comércio, mas de poder estratégico em meio a conflitos. Histórias como a da cidade de Salário ilustram como os interesses econômicos influenciavam decisões políticas e guerras. Crônicas históricas relevam que a Guerra Saliana transcendeu os meros conflitos, revelando um quebra-cabeça social complexo. Essa guerra nos convida a refletir sobre como a economia e a política estão entrelaçadas na história. Fascinante, não é? A trajetória do sal na antiguidade revela como ele moldou sociedades. Civilizações como as romanas usavam o sal para conservar restos de alimentos. Com o valor do sal crescendo, a formação de rotas comerciais começou a unir culturas. Eles trocavam não só o sal, mas também ideias e tradições. As estradas do sal não eram apenas caminhos físicos. Eram um reflexo da política e poder, onde alianças se formavam ou se rompiam. Na Idade Média, o sal era tão crucial que cidades como Bruges e Hamburgo prosperaram graças à sua distribuição eficaz. O próprio termo salário deriva do pagamento em sal. Plínio o Velho documentou essa prática com destaque nas suas obras. O sal, portanto, não era um mero ingrediente, mas um símbolo de riqueza e poder. Ele era o fio condutor de conflitos e negociações. A guerra pelo controle das rotas do sal, por exemplo, levou a confrontos notáveis, afetando o panorama político europeu. Alguns líderes, como Carlos Magno, reconheciam o sal como essencial para manter a paz e a economia de seus reinos. Ainda assim, as batalhas pelo controle do carvão e do sal revelavam um lado sombrio desses acordos, o comércio de escravos. Na Europa Oriental, a produção de sal se tornou um monopólio, gerando rivalidades entre as potências emergentes. Contudo, a relação entre o sal e as potências políticas se complicava e as alianças se tornavam cada vez mais frágeis. Ao analisarmos todos esses aspectos, notamos como o sal não era somente um condimento, mas uma armadura econômica e social. Com o controle das rotas de sal, os francos consolidaram sua força e isso teve repercussões profundas. A famosa Batalha de Bouvines em 1214 é um exemplo emblemático dessa luta pelo domínio do comércio de sal. Os francos, liderados pelo rei Filipe II, mostraram a força do controle econômico nas batalhas. Esse controle do sal se traduziu em poder, mas também alimentou rivalidades e disputas constantes. Vale lembrar que o sal não era apenas uma commodity, ele era essencial para a preservação de alimentos. Em Salzburg, a produção de sal levou a tensões com vizinhos, revelando outra dimensão do conflito. As guerras por causa do sal tornaram-se frequentes, gerando cercos que deixaram marcas profundas na região. No entanto, a produção não trouxe apenas conflitos, mas também contribuições culturais significativas para a Áustria. O sal estimulou a economia local, que crescia através do comércio e da troca com regiões vizinhas. A interdependência entre cidades fortaleceu laços comerciais, mas também gerou desavenças e alianças instáveis. A luta pelo controle sobre fontes de sal era, na verdade, uma luta pelo direito de existir. Assim, o sal se tornou um símbolo não só de riqueza, mas de poder e sobrevivência. O que podemos aprender disso é que o comércio moldou relações humanas de maneiras profundas. Em cada aspecto, a disputa pelo sal nos lembra como o acesso a recursos molda sociedades. Assim, a história do sal é também a história da humanidade, cheia de intrigas e colossões. Muitos impérios se ergueram e caíram com a luta por esta substância valiosa. E olhando para isso, percebemos um padrão: o que sustenta as civilizações também pode ser sua ruína. Quando vemos o papel do sal, fica claro como a história é mais do que datas e guerras. Ela é também sobre pessoas e modos de vida que moldam nossa civilização. Por fim, o sal nos ensina a conexão entre economia e sociopolítica de forma fascinante. Isso revela a teia complexa que caracteriza nossa história e cultura. E assim, ao estudarmos o sal, mergulhamos em um território onde até mesmo o cotidiano tem significados profundos. Isso mostra como o passado era mais complexo do que parece à primeira vista. O que você acha dessa interpretação? Comenta aí embaixo. Em meio a alianças instáveis, o controle do sal levou a um aumento na rivalidade entre os reinos. O que estava em jogo era mais do que alimentos.
Em crônicas da época, podemos ler sobre como a possessão de minas de sal apenas acentuava o desejo de dominação por parte dos líderes regionais. Particularmente, a cidade de Berchtesgaden tornou-se um centro estratégico, onde batalhas pelo sal definiram o futuro da região. Nos relatos, percebe-se a tensão entre vizinhos. Cada negociação se tornava um campo de batalha psicológico e físico. Mas porque o sal era tão crucial, esse mineral não apenas conservava alimentos, mas também simbolizava riqueza e poder. As alianças formadas eram frequentemente baseadas em acordos de troca de sal, revelando a fragilidade dessas uniões. Relatos históricos sugerem que a traição era comum, com líderes quebrando acordos quando se sentiam ameaçados. Muitos conflitos surgiram não apenas pela posse do sal, mas também pela metafórica luta pelo controle das narrativas da história. Um exemplo famoso é a chamada Guerra do Sal, onde as disputas se intensificaram e culminaram em batalhas sangrentas. Ainda assim, esses conflitos moldaram a identidade cultural da Europa, refletindo um padrão de controle de recursos. Os salões de poder eram, por assim dizer, um microcosmo das tensões sociais que ainda se fazem presentes hoje. Ao estudarmos essa história, podemos refletir sobre nossos próprios conflitos e a maneira como temos construído nossas relações. Diante das tensões pela luta pelo sal, os reinos se viam obrigados a se unir ou fazer alianças inesperadas. A diplomacia se tornava crucial. As negociações frequentemente incluíam casamentos entre famílias nobres, unindo destinos e interesses por trás da busca por controle territorial. Esse entrelaçamento de relacionamentos ajudava a moldar identidades regionais. O que seria apenas disputa por um recurso simples se tornava uma questão de honra. As crônicas da época falam de batalhas sangrentas, mas também do papel do sal na economia. Sem ele, as pessoas poderiam ter dificuldade de sobreviver. O sal não era apenas valioso, era um símbolo de status e poder. Seu controle refletia a riqueza e a prosperidade de um reino. Assim, a Guerra Saliana se tornou um marco, não só pela batalha, mas como exemplo da complexidade das relações humanas ao longo da história.